Onde estão os Timóteos dessa geração? Onde estão os Timóteos do século 21? Talvez nós não mais percebemos a necessidade dos Timóteos em nosso tempo. Timóteo, ele foi chamado por Deus através do apóstolo Paulo para pregar o evangelho, para ser um pastor. Timóteo, ele era um jovem. Possivelmente, quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, Timóteo tinha apenas 30 anos. Ele era um jovem inexperiente, mas chamado por Deus a exercer a função pastoral, de liderar uma comunidade, de liderar pessoas. Paulo, ao ver Timóteo, observa nele qualidades, mas também observa desafios. Paulo sabe que Timóteo precisa melhorar, avançar, amadurecer. Não é à toa que nesses dias nós podemos observar, sim, muitos Timóteos, homens e mulheres que são humanos, frágeis, tímidos, mas mesmo repletos dessa fragilidade, Deus chama essas pessoas para desenvolver coisas muito maiores. Timóteo, ele era um jovem que possuía grandes pretensões em Deus, mas ele era frágil, até mesmo um problema gástrico ele possuía. Timóteo possuía vários desafios, mas com 30 anos ele precisava desenvolver algo incrível diante de Deus, que era pastorear pessoas, ser um bom líder cristão. Paulo acredita em Timóteo, mas da mesma forma que acredita em Timóteo, Paulo o instrui, o ensina. Por isso eu compartilho com vocês 1 Timóteo 6, verso 11 a 12, que diz assim: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Paulo traz a Timóteo, através desses versículos, primeiramente um apelo tríplice. Nós poderemos começar pelo ético. Paulo chama Timóteo a fugir de toda a cobiça, de todos os males associados a ela, incluindo os desejos malignos da juventude, tais como a imoralidade, a ambição egoísta, a indisciplina e a impetuosidade. Paulo instrui Timóteo a observar em sua juventude que ele precisa ter um caráter realmente correto, ético. Paulo relembra Timóteo a observar e realmente entender que ele precisa ser alguém com uma ética além daquilo que o mundo oferece. O segundo apelo que Paulo faz a Timóteo, no capítulo 6, é doutrinário. Ou seja, Paulo fala para que ele venha se apegar a combater o bom combate e realmente permanecer em fé. O que significa isso? Significa que realmente Timóteo precisa desenvolver a doutrina dos apóstolos para todos aqueles que ainda não ouviram o evangelho. Logo, Timóteo precisa realmente se apegar ao apelo doutrinário. O terceiro apelo de Paulo poderíamos chamar de apelo vivencial, ou seja, realmente Timóteo precisaria se apegar à vida eterna. A nossa vida, ela só faz sentido, a nossa vivência, ela realmente possui o brilho do evangelho quando nós não simplesmente seguimos regras ou objetivos, mas quando nós nos apegamos à vida eterna. Agora, a pergunta que eu faço a você é: o que é vida eterna? Você poderia falar que vida eterna é uma vida sem fim, é uma vida ilimitada. Mas vida eterna nós encontramos em João 17:3, onde encontramos essa bela citação do que é vida eterna. Diz assim: E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ou seja, quando nos apegamos à vida eterna, nós nos apegamos não simplesmente a um tempo ilimitado, mas uma qualidade limitada. A vida eterna não é sobre tempo, a vida eterna é sobre um relacionamento. Timóteo, para conseguir desenvolver a sua vida ministerial,
e também devocional diante de Deus, é necessário se apegar a essa eternidade. Não tempo, mas uma qualidade de relacionamento. Paulo instrui Timóteo a orar. Paulo instrui Timóteo a construir uma relação realmente pessoal com Deus. Não um Deus distante, não um Deus mudo, não um Deus cego, não um Deus morto, mas um Deus real e vivo. Nisso, Paulo termina as instruções a Timóteo trazendo a ele 6 belas qualidades, que poderíamos chamá-las de justiça e piedade, fé e amor, perseverança e mansidão. Ou seja, além dos desafios que Timóteo teria que ter em sua vida diante do outro e diante de Deus, Timóteo também tinha N qualidades. Paulo aqui cita 6. E essas qualidades já eram encontradas em Timóteo, mas precisariam ser ainda melhor desenvolvidas para que ele pudesse realmente viver a jornada de um pastor. O que trazemos através dessa grande realidade é que nós estamos na busca de Timóteos. Só que os Timóteos só poderão existir nesse tempo se também nós tivermos Paulos. Paulo não foi somente um grande missionário, um grande pregador, mas Paulo foi um grande formador de discípulos. Ele realmente entendeu que a sua vida nessa terra era finita, que o seu conhecimento era finito e que a sua grande vocação, além, obviamente, de pregar o evangelho, era formar a próxima geração que pregaria. Logo, onde estão os Timóteos? Nós precisamos perguntar, onde estão aqueles, primeiramente, que estão dispostos hoje a preparar uma geração? Preparar uma geração não é você deixar uma plataforma pronta. Preparar uma geração não é você simplesmente apontar o que deve ser feito, mas preparar uma geração é desenvolver nela as características do próprio Cristo. Por isso, que nós venhamos a ser, sim, Timóteos, mas também necessariamente Paulos.